né, do nosso encontro de hoje, para depois poder colocar a aula gravada dentro do ambiente virtual e proporcionar para os colegas, né, que não conseguiram acessar, né, a aula transmitida online, para poder assisti-la, né, no momento mais adequado, né? Então, a partir deste momento, a nossa aula está sendo gravada, tá? Nós estamos no 8º encontro, né, que marca exatamente, né, o meio do ciclo do semestre, tá? Então, a partir de agora, nós teremos, né, mais 8 encontros pela frente, né, e aí se encerrará o ciclo, tá? Ou seja, aos trancos e barrancos, mesmo com a dificuldade, né, imposta aí por um vírus, né, nós estamos prosseguindo, seguindo adiante, né, não paramos e vamos adiante, né, não vamos fraquejar, né, nós podemos até envergar, mas somos resilientes, né, e vamos superar, né, essa demanda que a sociedade, né, o mundo está nos impondo, mas a gente, brasileiro, a gente é forte, a gente consegue superar isso, tá? Vou colocar aqui na tela, né, o nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje, para vocês poderem acompanhar também. Beleza, professor. Apareceu aí para vocês? Bom, então vamos lá. Hoje é o nosso 8º encontro, né? Como eu estava dizendo, então nós vamos seguir adiante. Nós falamos, né, até hoje do que é licitação, né? O que norteia, né, o processo de licitação, quais são os seus princípios, né? Algumas regras, toda a base da legislação, os tipos, né, de licitações, as suas modalidades, né? Então, a gente tem, né, como modalidade de licitação, a gente tem carta, a gente tem o convite, né? Tem o modelo de pregão, né? A concorrência, né, entre outros, né, e nós temos os tipos, né, como que será feito, né, através de convites, de cartas. Não. Fica com o risco, você não escuta. Situações. Não está me escutando? Pessoal, vocês estão me escutando? Deixa eu ver aqui. Fechadinho, tá fechadinho. Vou voltar aqui para a tela. Né? E aí, então, seguindo adiante, né, o nosso tema da aula de hoje será justamente a modalidade de pregão, né, e a posterior, né, o modelo de PPPs, né, que são as parcerias públicos-privadas, né. Então, esse é um tema, né, um pouco extenso, né, dentro do objetivo aqui do nosso estudo, então ele será dividido, né, em algumas unidades. Então hoje nós vamos iniciar falando sobre o pregão, tá? Dentre as modalidades licitatórias previstas, né, dentro da lei de licitações, que é a 8.666/93, né, em muitos casos não conseguiram dar a celeridade desejável à atividade administrativa, né, Professor, destinada ao estou sem áudio. processo. Você não está me escutando? Alô, Eliane? Eliane, você não está escutando? Cristiano, você está escutando?
Oi, professor. Você eu estou escutando. Estou escutando. Estou Tá, escutando e estou visualizando também. tá legal aí o som para você? Tá ótimo. Aquela hora não estava, mas agora tá tranquilo. Professor? Sim. Não. Ah, eu olhei todas as configurações aqui, o áudio tá legal. É em 98, eu não tô conseguindo escutar. Oi, Eliana, eu tô te escutando bem. Você não me Vamos fazer escuta? o seguinte, tá bom. O áudio tá falando. Então, eu tô falando 100% aqui e 98 aqui na regrinha. Então, o problema, Entendeu? Eu não sei se ele tá falando lá. eu acho que ele não tá, porque Não, né? acho que não deve estar. Não, tem eu e tem mais um rapaz aqui. Para mostrar para Eliana Goya. Entra aqui no WhatsApp. Olha o WhatsApp. Vou voltar aqui a compartilhar. Só um minutinho para passar um recado aqui para Eliana. Eliana, tudo bem? Ó, eu estou te escutando bem aqui nas suas intervenções, tá? Já confirmei com o Cristiano que está na sala, ele também está me escutando. Pode ser que seja alguma interferência, né, na internet, que você não consiga escutar aí, né? Mas eu já mexi aqui em todas as configurações e aqui do meu lado está tudo certinho. Bom, vamos lá, gente. Então, como uma das grandes reclamações é justamente essa falta de celeridade, né, que tem no processo, né, dos órgãos administrativos, né, com contratos menores, ou até, né, na busca de uma rápida conclusão, né, eles se sentiam prejudicados, né, por um excesso de burocracia no processo de licitação, né. Então, até uma observação que foi feita aí pelo autor Carvalho Filho, né? Então, dentro desse contexto, surge, né, uma necessidade de instaurar uma nova modalidade, né, que atendesse a esses meios né, que buscam uma agilidade e uma eficiência maior no processo licitatório, tá? Esse processo, né, esse modelo é justamente o pregão, tá? Então, o pregão, uma das modalidades de licitação, né, ele foi instituído pela medida provisória número 2026, do ano de 2000, né, então ele é uma medida, né, uma modalidade até que jovem, né, ela tem 20 anos, né, então ela faz pouco tempo que ela tirou a habilitação, pouco tempo, né, ela só 20 anos de modalidade, né, tem muito a evoluir ainda, né, então, não estando arrolado, né, no artigo 22 da Lei de Licitações, que prevê outras modalidades de licitação, tais como a concorrência, a carta convite, etc., né, então, portanto, né, sendo, portanto, o pregão uma nova modalidade de licitação, além daquelas já previstas na legislação. Então, há 20 anos atrás, né, que se sentiu, né, essa necessidade e foi criada, né, essa nova modalidade. E ela vem atender justamente os anseios da evolução, né, da sociedade, da evolução tecnológica, porque ela justamente, né, ela traz, né, todo um aparato tecnológico para otimizar e tornar o processo mais eficiente, né? É uma modalidade que permite, né, essa estrutura, né? Então, a modalidade de licitação denominada de pregão, ela serve para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação,
né, a disputa entre os licitantes é feita através de propostas e lances em sessão pública, ou seja, é aberto, é transparente. Tá? A medida provisória, né, ela foi reeditada 18 vezes, ou seja, ela é de 20 anos atrás e ela vai sofrendo ajuste à medida com que vai tendo os avanços e né, que surgem as necessidades. Enquanto ocorriam as reedições, né, o pregão somente era aplicável no âmbito, né, da União Federal. Então, só, né, a União, né, poderia utilizar ele, né. Tal fato ocorreu até o surgimento da Lei número 10.520 de 2002, né, quando a emenda da lei houve menção de que o pregão poderia ser usado no âmbito da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Né? Então, como ele estava, né, através de uma medida provisória, né, ele, uma vez que faz parte da nossa Constituição Federal, né, toda alteração ela depende de uma emenda à Constituição. Então, em 2002, essa emenda foi feita. Tá? E dessa vez colocando, né, a prerrogativa de todos os órgãos, né, da federação para poder utilizar, né, essa modalidade. Então, desse modo, todos os entes federativos poderão utilizar a modalidade licitatória, observando as regras gerais e as condições delineadas pela lei, né, referida. Assim, passou a se caracterizar como uma lei nacional. Então, a partir de 2002, pôde-se, né, se replicar o processo, né, de pregão para todo o Brasil, né, para todos os órgãos da federação. O pregão, então, ele adota como critério de julgamento o menor preço da proposta, né? Pretende-se, assim, que a administração pública ela obtenha vantagem ao buscar o menor preço entre as propostas apresentadas, fazendo um correto uso dos recursos públicos disponíveis, né? Então, quando existe o pregão, né, os participantes vão colocando a sua proposta e aquele que tiver, né, o menor, né, valor, quando o governo, né, o órgão da federação, ele vai buscar a contratação de serviço, né, então ele, ou contratação de algum produto, ele vai buscar o produto com os critérios definidos, né, na definição do seu objeto, né, que tragam, né, todos os requisitos, né, que se busca através deles, com o menor custo possível, né, porque tem que fazer jus, né, ao dinheiro público, tem que, né, cuidar, né, do bem comum, que é o recurso público, né. A finalidade do pregão é propiciar a maior celeridade e eficiência no processo de seleção de futuros contratados. Logo, o pregão deve ser utilizado obrigatoriamente sempre que o motivo para a licitação seja hipótese de adotá-lo, pois assim a administração pública estará a atender ao fim público da lei. Né? Então, toda vez que se busca uma eficiência maior, né, que se busca um retorno rápido, né, essa modalidade ela atende bem esses requisitos. Né? A particularidade especial da modalidade de pregão reside na adoção especial do princípio da oralidade, né? Enquanto nas formas comuns de licitação a manifestação da vontade dos proponentes se formaliza sempre através de documentos escritos, né, propostas, no pregão, os participantes poderão oferecer outras propostas verbalmente na sessão pública destinada à escolha, né? Então, conforme vai ocorrendo, né, dentro de uma modalidade de pregão, sendo ele um pregão presencial, não eletrônico, né, você pode verbalizar então a sua proposta, né? Então, conforme você vai escutando, né, a proposta dos concorrentes dentro da estratégia, né, dos participantes, pode-se colocar, né, os preços, né, cada vez menores, né, e até chegar ao limite de que seja razoável para o empresário, né, para poder prestar o serviço ou oferecer o produto aqui para o órgão da federação, né. Nesse contexto, há duas modalidades de pregão, né, então nós vamos ter o pregão presencial, né, que é o modelo comum, e o pregão eletrônico, né, que é por meio tecnológico.
né? O primeiro se caracteriza pela presença em ambiente físico de agentes da administração, né, que é o pregoeiro, por exemplo, e dos interessados em determinada etapa de um procedimento, né? Então, quem quer participar da licitação. O segundo modelo é o que se processa em ambiente virtual, por meio da tecnologia da informação, ou seja, pela internet, assim como nós estamos tendo a nossa videoaula hoje, né, ao vivo, transmitida aqui, né, através do nosso link, e através dela, né, a gente consegue gravar e posteriormente também fazer com que os alunos, né, os colegas que não conseguem, né, adentrar neste momento, né, possam participar e assistir o nosso conteúdo, né? Então, o meio eletrônico ele propicia também essa vantagem para o pregão eletrônico. Lógico, né, quando a gente fala de pregão, né, ele vai acontecer dentro do horário estipulado, né? Porque tem um começo e fim, então não dá para ser feito, né, a posterior. Depois que aconteceu lá o momento, alguém ir lá colocar uma proposta, porque já vai estar encerrado o processo, tá? Então, o pregão presencial e pregão eletrônico, né? Nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre eles, né? O pregão eletrônico apresenta algumas vantagens em relação ao pregão presencial, né? Primeiramente, a redução de papel, já que os atos se produzem pela internet. Então, ele tem um custo menor, né? Ele é um pouco mais sustentável, né? Ele está dentro das prerrogativas de sustentabilidade e de preservação do ambiente, né? Essa modalidade, né? Então, ela vem na vanguarda daquilo que, né, é uma exigência global, inclusive, tá? Há menor sobrecarga sobre o pregoeiro, já que há menos documentos para se analisar, né? Segundo, o pregão eletrônico, sem dúvida, é mais célere e eficaz quando se trata de licitação por itens ou por lotes, né? Além disso, os recursos da tecnologia de informação aproximam as pessoas e encurtam as distâncias, né, permitindo a atuação com maior eficiência por parte da administração. Ou seja, um pregão eletrônico propicia, inclusive, né, a participação de um maior número de pessoas, um maior grupo de empresas, né, interessadas em prestar esse serviço ou prestar a venda do produto aqui, né, para os órgãos da federação, né. Então, ao passo que não é necessário estar presencialmente no local, né, você só precisa estar acessado, né, ao ambiente eletrônico, né, e aí você consegue estar participando, né, e colocar a sua proposta, entrar em competição com os outros, né. Quando nós temos o pregão presencial, nós temos a obrigatoriedade de estar presente no local que ocorre, né, a sessão do pregão, né, da licitação. E aí, nem sempre é possível, né, conciliar e estar participando, né, de vários processos de pregão presenciais. Então, os participantes têm que escolher onde vai. Já no pregão eletrônico é mais fácil, né, a participação, né, em várias outras opções, tá? Mas será que não há desvantagem no pregão eletrônico? Né? Então, de acordo, né, com o autor Carvalho Filho, ele nos traz algumas, né? Então, algumas desvantagens, não é só mar de rosas, né? Então, primeira desvantagem, nem todos os entes federativos, né, da União, tem ainda sistema que permite a modalidade eletrônica. Então, né, falta, né, o investimento tecnológico dentro dos estados da federação, né? Então, em órgãos do governo federal, do estado, né, Distrito Federal ou até mesmo nos municípios. Então, é uma questão de investimento tecnológico, uma questão de infraestrutura do país, né, de uma maneira geral. Quando a gente pensa em grandes capitais, né, então como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, Brasília, normalmente, né, não terá esse tipo de dificuldade. Mas e no interior do Acre, né, no interior de Roraima, né, no interior, né, de um estado do Nordeste, ou até mesmo do sul do país, né, ou numa cidade menor aqui, interior de São Paulo, pode ser que não tenha o recurso tecnológico que permite, né,
a utilização do processo eletrônico, tá? Segunda desvantagem, né? As empresas de pequeno porte também não têm acesso à rede de informações, né? Da mesma forma, o pregão presencial será mais adequado quando houver necessidade de exibição de produtos ou análises mais detalhadas, né, de planilhas de composição de custos, tarefas, né, que é um pouco mais complexa. Então, no pregão eletrônico, você não consegue visualizar, né, de repente, quando você está fazendo a compra, né, a aquisição de algum produto, né, você não consegue visualizar ele presencialmente, né? Você tem uma imagem ali que para descrição do lote ou do produto, né? Você não consegue estar visualizando. Já no pregão presencial, você vai em loco, você já conhece o lote, o produto, fica mais fácil, né? Então, são essas dificuldades que vão sendo apresentadas, tá? A definição legal sobre o que são bens e serviços apresenta-se de forma imprecisa, né? Então, é importante, né, que se tenha uma clara definição do que é bem e serviço, né, para a aplicação desta modalidade de licitação do pregão, tá? Então, vamos especificar, né, quais são os bens e serviços comuns expedidos, né, de acordo com o decreto 3.555, publicado em 9 de agosto de 2000. No anexo do decreto, né, onde a enumeração, pode-se constatar que praticamente todos os bens e serviços foram considerados comuns. Poucos, na verdade, estarão fora da relação, o que significa que o pregão será adotado em grande escala, ou seja, ele terá uma abrangência muito grande, né? Então, quando foi criada a lei, né, para atender esse objetivo, né, já foi pensado neste quesito para estar atendendo aqui, né, esse tipo de demanda e não ter esse tipo de problema daquilo que pode ser ou não atendido, tá? Um segundinho, por gentileza. Os bens comuns, né, que são constantes no decreto, ele dividem em bens de consumo, né, que são os frequentemente utilizados para aquisição, né, e os bens permanentes, né, ou seja, um é aquilo para você utilizar na sua rotina do dia a dia, e os bens permanentes são aqueles que têm, né, um vínculo patrimonial, né, são mobiliários, veículos, né, que de maior volume, lógico, né? Os serviços comuns são de natureza variada, né, incluindo os de apoio administrativo, hospitalares, conservação e limpeza, vigilância, transporte, evento, assinatura de periódicos, né, revistas, jornais, serviços gráficos, serviços de informática, hotelaria, atividades auxiliares, né, como manobrista, garçom, assessorista, copeiro, mensageiro, secretário, telefonista, né? Todos esses são, né, caracterizados como serviços comuns. A grande novidade da modalidade do pregão, né, ela diz respeito ao valor do futuro contrato, né? Eis que não há uma restrição, né? Logo no início aqui da aula nós falamos que a modalidade de pregão ele não tem uma restrição quanto a valor, né, a ser pago. Isso significa que não importa, né, o vulto, né, o volume de recurso necessário ao pagamento do fornecedor, né? Critério diametralmente oposto aos adotados para as modalidades, né, que são que a gente mencionou anteriormente, né? Que são as modalidades gerais de licitação, né? Então, cuja a gente tem regras, inclusive, de valores, né? Então, de acordo com a faixa de valor, nós temos que utilizar uma modalidade específica. Já no pregão não tem essa necessidade, ela não tem essa barreira com relação ao valor, tá? Então, ele é adequado, né, a cada respectiva faixa de valor. Então, ele atende a todos os grupos, né? Então, se não houver a hipótese de dispensa ou
inexigibilidade da licitação, né, a contratação de bens e serviços comuns pode ser precedida do pregão, né, pode ser utilizada através do pregão, independentemente do custo, tá? Inclusive, né, a lei passou a admitir o uso da modalidade de pregão presencial e eletrônico nas licitações de registro de preços destinadas à contratação de bens e serviços comuns da área de saúde, né? Então, recentemente, né, nós estamos passando aí por esse problema aí da Covid, e até hoje, né, o ministro Mandetta estava falando que foi feito um processo, né, de contratação dos respiradores, né, e eles tiveram que abortar, né, por causa que a empresa não iria garantir a entrega, né, então eles já estão, né, abrindo um outro processo licitatório, né, para identificação de melhores oportunidades, né, de compra dos aparelhos, né? Então, o pregão eletrônico, né, nessa situação, né, ele se torna muito mais rápido do que, por exemplo, o envio de uma carta convite, né, para uma empresa que ela vai ter que aceitar esse convite, vai ter que entregar a documentação, um processo muito mais demorado, né? Então, para tanto, né, caracterizou tais bens e serviços comuns como aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, né? Então, por isso que ele pôde ser utilizado, né, para aquisição dos produtos aí do SUS, né? Que ostentam padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais do mercado, né? Como que funciona, então, o processo do pregão? Ele será dividido, né, entre fases interna e externa também, assim como no processo licitatório, né, das outras modalidades, que vai ter lá o processo de início, né, da identificação de uma necessidade, o processo administrativo de criar-se a licitação, de divulgar, né, de ser transparente, de receber as propostas, fazer a análise, a validação de quem pode participar, né, fazer o julgamento das propostas, né, decisão e até definir, né, a judição, né, do contrato, né, quem terá, né, o direito de prestar o serviço ou fazer a venda, né. No processo licitatório também nós vamos ter as fases, tá, que vai definir como que é feito o trâmite, tá? Então, na fase interna do pregão é que se constitui o conjunto de atos e atividades de caráter preparatório a cargo do órgão administrativo, né? Então, aquele órgão que necessita fazer uma contratação, né, de produto ou serviço, né, são os ritos internos, aquilo que ele precisa preparar para chegar ao ponto de executar a licitação através do pregão, tá? Então, são providências administrativas que antecedem a realização das atividades que contam com a participação de terceiros. Esta fase preparatória consiste na apresentação da justificativa da necessidade de contratação pela autoridade administrativa, né, porque ele não simplesmente pode sair comprando, né, ele tem que comprovar que existe uma necessidade, né, a definição do objeto, né, da competição, né, então eu tenho que identificar aquilo que eu preciso, que eu tenho essa necessidade, eu tenho que comprovar que eu tenho essa necessidade, né, e que será exigido para a habilitação, né? Então, uma vez que é identificado isso, é identificado e é criado os requisitos, né, para a aquisição desse objeto, né, que é muito importante a identificação dos parâmetros qualitativos, do objeto em questão, né? Cumpridos esses requisitos, né, será necessário tomar outras providências, né? Então, os critérios de aceitação das propostas, a antecipação das cláusulas contratuais, né, com a necessária fixação de prazo de fornecimento, né? Então, entrou dentro do processo licitatório, né, tem que ter lá, ó, você ganhou, mas você tem que começar a entregar a partir desse prazo aqui, né? As sanções, né, para a hipótese de inadimplimento, né, quando tem um problema com o contrato, né, e
E o que vai ser feito, né, com esse problema para solucionar isso, né? Ou até, de repente, a decisão do cancelamento, né, do contrato, né? Avaliação prévia dos bens ou serviços a serem contratados, né? Então, que é tudo feito uma análise, né, anterior, né, ao processo da licitação por pregão, tá? Então, é importante destacar também que nesta fase interna, a figura do pregoeiro, né, é aquela pessoa que tem a incumbência de dirigir todos os trabalhos, inclusive de receber as propostas de nós, analisar a aceitabilidade, classificar e decidir a habilitação. É uma figura importante, porque ele vai receber as propostas, vai verificar se ela atende os requisitos, né? E vai, né, e vai verificar quem ganhou, né? E partir para a parte de adjudicação, que é direcionar, né, o vencedor do contrato, né? Então, o pregoeiro ele contratará uma equipe de apoio, né, de integrantes, em sua maioria de servidores efetivos ou trabalhistas, preferencialmente do quadro, né, permanente. Então, ele vai montar a sua equipe, né, de preferência com as pessoas que já estão dentro, né, dos órgãos governamentais, né, mas não obrigatoriamente, né, somente com eles, né. Então, se ele não encontrar uma pessoa qualificada, ele tem a prerrogativa de repente, colocar, né, alguém que seja contratado exclusivamente para prestar aquele serviço e aí, posteriormente, né, encerrar ali o contrato da prestação desse serviço, tá? E atividades que contam com a participação da administração e de terceiros. Então, uma vez que foi feito todo o rito, né, interno para execução da licitação pelo pregão, né, a fase externa ela vai contar, né, com participação tanto da parte administrativa quanto dos interessados, né? Quando a gente coloca terceiros, que é justamente, né, as pessoas físicas ou jurídicas que desejam participar, né, que vão participar do processo do pregão, né? Então, nelas é costume, né, se costuma realmente, né, o processo de escolha da melhor proposta e do futuro contratado. É ali, né, na fase externa que as coisas vão efetivamente acontecer, tá? Estando, né, dentro da respectiva disciplina das regras, conforme previsto no artigo 4 da Lei 10.520 de 2002, né, que foi a lei que atualizou, né, o pregão dentro da Constituição Federal. O artigo 4º, né, da fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados, né, e observará as seguintes regras. Primeiro, né, a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial, né, do respectivo ente federado, ou não existindo o jornal de circulação local, e facultativamente por meios eletrônicos, conforme o vulto da licitação, né, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento, né, do que trata o artigo 2º. Então, eu vou até aproveitar, né, dentro do trabalho que nós fizemos, nós identificamos diversas licitações, né, quando nós fizemos uma consulta aí no Pai Google, né, diversos atos licitatórios que estão sendo amplamente divulgados, ou no site do Diário Oficial, né, ou no site das prefeituras, né, nos sites dos órgãos governamentais, e lá tem toda a publicidade daquilo que se almeja dentro de um processo licitatório, né? E muito interessante que boa parte dos trabalhos, né, que vocês fizeram, né, estavam voltados justamente para sistemas de pregão eletrônico, né? Olha que legal, né? Então, é um processo, né, que ficou bem transparente. Segundo, né, ato, né, do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, né? Então,
essa é a fase importante, porque uma vez que é definido o objeto, né, da licitação, né, as pessoas conseguem identificar aquilo que está sendo requisitado para contratação, né, ou de produto ou de serviço. Tá? Terceiro item, do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1º do artigo 3º das normas que disciplinarem os procedimentos e a minuta de contrato, quando for o caso. Né? Então, fazia parte, inclusive, do nosso trabalho, né, que nós fizemos, né, identificar qual era o objeto, né, do leilão, da licitação, quais eram aquilo que se queria, né, o que estava constando, né, do processo licitatório, o que se desejava, onde que era, qual era o órgão, né, o prazo, né, então, tudo isso vocês já fizeram aí no nosso processo de pesquisa. Né? Quarta, cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na forma da Lei 9.755. Né? Quinto, o prazo fixado para apresentação das propostas, né, contando a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Né? Então, olha que interessante e importante esse detalhe. Né? Então, para se afixar a apresentação das propostas, né, não pode ser um prazo menor do que 8 dias úteis. Né? Então, eu não posso colocar o leilão e falar, ó, você tem 5 dias úteis para colocar. Não, porque ele estará sendo inferior. Tem que colocar de 8 dias úteis ou mais, né? Nunca inferior a 8 dias úteis. Sexto, né? No dia, hora e local designado, será realizada a sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou representante identificar-se, se for o caso, comprovar a existência necessária dos poderes para a formulação das propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, ou seja, né, no caso de um pregão presencial, né, tem que se comprovar, né, através de documentação, que você é representante da empresa, que você tem autonomia para a tomada daquela decisão, né, que realmente existe, né, a empresa por trás de uma proposta. Né, então, nada mais é do que a habilitação dos participantes. Né, vai ter que se garantir, né, habilitado. Sétimo, né, a abertura da sessão. Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. E aí, só lembrando, né, que o pregão, ele permite também, né, a verbalização da proposta. Né? Oitavo, no curso da sessão, o autor da oferta, né, de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais, né, e sucessivos, até a proclamação do vencedor. Então, olha que interessante, né? E aqui nós temos um limite, né? Então, se nós temos aqui concorrentes que colocaram o valor, né, até 10% acima da proposta que está vencendo, né, o processo licitatório, né, ele tem o direito de poder verbalizar uma oferta, né, para superar. Agora, se a sua empresa colocou, né, um valor que supera os 10% comparado com a melhor oferta, você já não tem mais esse direito de verbalização. Tá? Então, tem que buscar, né, para quem for participar do processo licitatório, né, buscar ser o mais competitivo e eficiente possível, né, para estar dentro do jogo, porque se ficar fora, né, dessa regra, né, ele já não consegue continuar na disputa. Tá? Nono item, né? Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, né? Poderão os autores das melhores propostas
até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Então, outra regra interessante. Então, né, se você participar de um processo licitatório com pouca concorrência, né, com no máximo 3, né, então, que teve baixíssima adesão, né, pode se verbalizar indiferentemente, né, das diferenças de oferta. Então, pode ir verbalizando de forma sucessiva, exatamente como, né, a gente visualiza, né, em aqueles filmes de leilão, que fica lá o pregoeiro, né, o leiloeiro, falando quem tem o melhor lance, né, quem dá mais, né, ou aqui, né, quem oferece menos aqui no produto, né, até que seja, né, dada a martelada final aí, definido o valor da aquisição, né, ou da venda. 10º item, né, para o julgamento e classificação das propostas, né, será adotado o critério de menor preço, né, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidades definidos nesse edital, né? Então, aquele que tiver o menor preço ali, né, ele vai ter a judição, né, do processo licitatório para ele poder, né, seguir com o fornecimento dos produtos, né, uma vez respeitados, né, todas as especificações técnicas e os parâmetros, né, dos produtos ou do serviço que está sendo feita, né, a contratação através da licitação pelo pregão, né. 11º item, né? Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade, né? Então, vem aqui, né, dentro do escopo de responsabilidade ali do pregoeiro, né, que é o responsável, um agente público, né, que ele tem ali por missão, né, honrar, né, o dinheiro público, ele tem que ser, né, eficiente para a aquisição e melhor utilização dos recursos públicos, né, ele vai verificar se todos os requisitos estão sendo válidos, né, vai fazer o julgamento ali e vai decidir, né, se quem ganhou realmente, né, o processo de licitação, né, com a proposta, ele vai ser admitido, né, para a jurisdição do contrato administrativo a posterior, né. 12º item. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante, que apresentou a melhor proposta para verificação do atendimento das condições fixadas no edital, né? Então, uma vez que, né, foi classificado lá todos os melhores valores, né, os melhores preços a serem ofertados, né, ele vai fazer a habilitação daquele que venceu, né? Se ele não venceu, qual que será o passo? Ele vai pegar, né, o segundo, né, e assim sucessivamente, tá? O licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, ou seja, ele não pode ter débitos, né? A Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços. Então, né, quem for participar de um processo, né, de licitação, ele não pode ter nenhum tipo de pendência financeira, né, com a União, com os estados e com os municípios, né? Seja, né, através do recolhimento dos encargos trabalhistas, né, dos encargos sociais, né, ele não pode ter nenhum tipo de pendência, né? Fazendas estaduais, municipais, né, e quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômica financeira, né? Então, nada mais é do que a apresentação das suas certidões, né, do seu balanço patrimonial, né, para comprovar que, né, vai estar habilitado e terá competência não só técnica, né, como econômica e financeira também para suportar, né, essa necessidade do Estado.
documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, né, SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por estados, Distrito Federal ou municípios, né, assegurados aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes. Então, quem já tiver habilitado dentro desses sistemas, né, da escala, né, federal, municipal ou estadual, né, ou do Distrito Federal também, né, ele não precisa apresentar a documentação porque já está garantido, ele já fez isso em outro momento, já está cadastrado, né, desde que respeitado, né, e que seu cadastro seja atualizado. Isso é importante a gente estar dizendo também, né, porque a movimentação ela é constante, então esse cadastro prévio ele precisa ser atualizado. E um ponto importante é que esse cadastro ele fica disponível para todos os outros concorrentes, né? Então, numa fase de questionamento, né, de questionamento do processo, né, de licitação, né, todas as informações vão estar ali para análise dos concorrentes, né? Então, se tiver alguma coisa irregular, né, fica muito mais fácil de identificar. 15º item, né? Verificando os atendimentos das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, né? Então, cumpriu-se o rito, né? Ele atendeu toda a parte documental, ele foi habilitado, né? Ele ganhou com o melhor lance, ele comprovou, né, a sua habilitação com a documentação necessária, né? Então, sim, ele pode ser declarado vencedor do processo licitatório pelo pregão, tá? No 16º item, se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, né, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente. A apuração de uma que atenda o edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Então, é aquele item, né, que eu já antecipei, né, comentei algum momentinho atrás aí. Se aquele que ganhou o processo licitatório, ele não conseguir comprovar suas qualificações, ele não consegue entregar, né, o objeto, né, que fez parte do processo do pregão, né, com as qualidades, com os requisitos necessários, né, ele vai ser desclassificado e vai pegar o segundo da linha, né, o que deu a segunda melhor oferta. Aí vai ser feita análise para ele. Se ele conseguir comprovar e atender todas as exigências, perfeito, ele vai ser declarado vencedor. Caso contrário, vai para a linha, né, para o próximo da fase. Né, então, vai para o terceiro colocado, né, até que se consiga, né, identificar um vencedor dentro daquilo que está, né, delimitado pelo processo da licitação. 17º item, né, nas situações previstas nos incisos, né, 11 e 16, né, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço, né? Então, é uma prerrogativa do pregoeiro, né? Ele está intervindo ali no processo, né? 18º item, né, uma vez declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, né, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão, né, a correr ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes, né, assegurado a vista imediata dos autos. Então, quem não ganhou o processo de licitação, né, ele já pode se manifestar, né, e trazer a comprovação, né, em prazo de 3 dias, para, né, comprovar ali o seu recurso. E uma vez que foi entregue, né, esse processo de documentação, né, a justificativa, né, aquele que ganhou, ele também terá o mesmo prazo de 3 dias, né, para dar a resposta, né, para trazer, né, os seus argumentos e as suas comprovações, né. 19º item, né, o acolhimento de recurso importará
a invalidação apenas dos atos suscetíveis de aproveitamento, né? Então, uma vez que foi acolhido o recurso, né, do reclamante, né, ele vai invalidar os atos suscetíveis, é o que estava incorreto ali do processo, né? Então, vai verificar esse item aí, né? 20º item, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante, né, importará na decadência do direito de recurso e da adjudicação do objeto do pregoeiro ao vencedor, né? Então, se ninguém se manifestar de forma imediata, né, após o término do pregão, né, aquele que ganhou, ele é declarado vencedor e, uma vez feito isso, não pode, né, ser feito nenhum outro questionamento, tá? Dentro do processo licitatório. Sempre lembrando que, né, uma vez que esgotadas as possibilidades de recursos administrativos, né, internos, sempre existe a possibilidade de recursos, né, judiciais, mas aí já é uma outra instância. Vigésimo primeiro item. Decididos os recursos, né, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação, né, ao licitante vencedor. Então, o que é a adjudicação? É o declarar vencedor e fazer o encaminhamento, né, da prioridade de contratação do produto ou serviço com aquele que venceu o pregão, né? 22º item, né? Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital, né? Então, o adjudicatário é o sujeito que ganhou a licitação, né? Que ele foi ajudiciado, né? Ele teve a sua judição, né? Então, uma vez que ele é declarado vencedor, né, uma vez que o contrato já foi emitido, né, está homologado, vai para a fase de assinatura. Então, ele é chamado, né, convocado para fazer a sua assinatura, né? 23º item, né, se o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, né, aplicar-se-á o disposto do inciso, né, 16, né? Que é isso? Se a pessoa ela não assinou o contrato, ela ganhou a licitação e ele abdicou o seu direito, né, de fazer, né, de ter a preferência de atendimento, né, vai se buscar, né, o próximo, a segunda melhor proposta, né, e assim sucessivamente. Pela leitura do artigo 4º, né, e dos seus incisos, né, que a gente acabou de verificar, né, é possível reconhecer que há uma sucessividade de fases. Então, são processos, né? São fases subsequentes. A gente só consegue, né, avançar à medida que as fases anteriores, né, foram vencidas, né, foram atendidas. Quer dizer, o segmento de etapas que permitam, né, o desenvolvimento do processo seletivo. Então, o processo de pregão, né, ele trouxe uma maior celeridade, né, mas nem por isso, né, foi deixado de se criar etapas que vão salvaguardar todo um processo administrativo, né, para atender da melhor forma possível, né, os objetos, né, de aquisição, né, aquilo que é necessário. Tranquilos? Alguma dúvida? Pessoal? Não, por enquanto não, professor. Então, pessoal, esse daqui, né, a gente vai encerrar em termos de conteúdo aqui para o nosso primeiro bimestre, né? A gente faz o encerramento aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, tranquilo. Né? Com a parte de pregão. Tá mudo, professor, tá mudo. Que vai, assim, garantir, né, uma modalidade diferenciada dentro do processo, né, de licitação, né, que é mais uma modalidade que
vamos colocar assim, que ela é uma modalidade mais contemporânea, né? Mais recente, dentro do processo, né, de licitações. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Não, professor, tranquilo. Você conseguiu escutar bem, Goya? Tô falhando, mas eu acompanhei da leitura, tá, professor? Não, legal, mas depois fica disponível dentro do AVA, a aula gravada, e você vai conseguir escutar direitinho, tá bom? Agora vamos para a nossa sessão de cobranças, né? Pessoal, cadê os meus trabalhos? O meu só falta só 2 questões para poder entregar. É dia 10, Pessoal, é dia 10, né, para entregar? O prazo máximo? não. O último trabalho que eu passei é para vocês entregarem no dia 10, né? Mas tem colegas aí que não entregaram os trabalhos anteriores. Vou puxar a orelha de vocês, não precisa Ouviu, apontar, Goya? não, hein? Que eu sei quem são. Tipo eu. Tá Né? bom, vai. Não, professor, teve um monte de coisa que aconteceu, né? Junto com essas coisas, o professor me atrasou. Sendo que só hoje que eu consegui, só essa semana que eu consegui me organizar. Entendeu? Não, o importante, né? A gente está sensível a tudo isso que está acontecendo com nós todos, né? Então, todos nós professores aqui, a gente também está trabalhando demais aqui, porque fora as nossas atividades, né? A gente tem que nos organizar, né? Para estar atendendo aqui a demanda de vocês, tudo, né? Então, mexeu tudo com a rotina, né? É comum isso daí. Então, a gente está sensível. Por isso que eu estou mais uma vez falando. Me entreguem, né? O trabalho, mesmo aqueles que estão fora do prazo, né? Eu vou estar aceitando para vocês não ficarem sem pontuação, que é importante. Vocês já estão, né? Alguns de vocês já estão na fase de se formar, já estão acostumados e já sabem quanto que é importante acumular pontuação, né? E aí, logo, né, nós teremos novidades com relação de como que vai ser as provas, né? A semana que vem, se nós não estivéssemos, né, agora com a questão do Covid, do confinamento, seria a nossa semana de prova, né? Então, hoje seria o nosso último encontro, nosso último bate-papo aí de conteúdo, e e estaríamos em preparação para as provas, né? Então, aproveitem, né, que por enquanto nós ainda não temos, né, a definição de quando será a prova, né, embora existe uma perspectiva para isso, né? Aproveitem para tirar dúvidas, aproveitem, né, para acumular a pontuação, né, e ficarem um pouco mais tranquilos, porque logo, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos aí na sala de aula, né, porque não há mal que tanto dure, né, nós vamos seguir adiante, a vida vai continuar, né. Tranquilos? Os meus essa semana eu entrego tudo. Já. Beleza, Thiago. Se vocês conseguirem me entregar alguma coisa antes de sexta-feira, né? Na sexta-feira vocês já conseguem visualizar a nota através da régua. Se vocês não conseguirem entregar, né, até sexta-feira, não tem problema, me entrega adiante. Só que aí eu vou ter que fazer o processo administrativo de lançamento das notas e aí vai demorar um pouquinho mais para aparecer para vocês, mas vai aparecer também. Tá ótimo, professor. Show. Beleza, professor. Professor Maurício, só uma dúvida. No último slide que eu tenho, eu só tenho esse, que é o gestão de contratação, terceirização e licitação. Eu não tenho esse do última aula que a gente teve. Entendeu? Eu queria saber onde que está. Ele está no encontro 8. Está no 8? Isso. Tá. Eu vou tentar achar lá porque eu não encontrei. Para poder terminar as respostas da questão lá do trabalho. Isso. Porque assim, cada encontro, né, ele tem lá o seu slide certinho. Então você vai ter lá a pré-aula, a aula e a pós-aula. Ele está na aula do encontro 8. Tá?
no campo de aula, né? Agora ele tem, fora o slide, né? Se eu não me engano, ele está lá como encontro 8, aula 8 e a sigla AT do lado, tá? Porque depois você vai ter lá a página com o link da nossa aula ao vivo, né? E amanhã, logo na parte da manhã, eu já disponibilizo a aula gravada. Vai ter uma terceira página para aula, tá? Então, você vai lá na aula que tem o símbolo AT do lado, tá? Encontro 8. Então, ok. Porque a gente eu estou tentando terminar o trabalho, só está faltando umas respostas que eu acredito que deve estar lá no 8. Sim. São as últimas. Aham. Então tá bom. Porque eu não achei naquela que eu falei para você, de terceirização e legislação. Uhum. Você vê direitinho, né? Depois, conforme for, você me chama no privado aí, a gente vai. Eu vou te direcionando para onde está lá o conteúdo. Então, tranquilo, professor, tranquilo. Vou tentar entregar antes de sexta-feira aí. Oh, que beleza! E cadê o povo dessa turma, hein? Ó, só tem 7 participantes aqui no nosso encontro. O pessoal tá tudo trabalhando, né? Quem é da área de logística não parou, né? Graças a Deus. Tá bem. A logística. Fala, viu? Até dobrou de trabalho. Sim, a logística ela está suportando, né, todo mundo que está trabalhando em casa, né? Porque você não vai no mercado, você faz uma compra online, você vai precisar de alguém para trazer para a sua casa, né? Você vai fazer a compra de qualquer produto, né? Eles falam que te entregam em casa. A pessoa trabalha fora, não consegue comprar comida, não tem restaurante aberto, pede, né, para o iFood, ó, mais um serviço logístico aí, né? E aí o pessoal da logística, olha a importância da formação de vocês e o nicho de oportunidade, né, que vocês têm ali, né, para estar desempenhando aí, né, bem essa função aí, se destacar nesse mercado, né? Todo o processo, né, que a gente vê de dificuldade, de transformação, né, ele traz, num primeiro momento, né, a gente fica retraído, né, fala que está mexendo na nossa zona de conforto, mas quem tem a condição de dar um passinho para trás consegue enxergar a oportunidade. Paga esse cigarro aí, Goya. Não pode fumar. Que susto! Olha o corona. Matar o professor. Vou puxar essa distância. Né? Então, como eu estava falando, né? Ó, é uma oportunidade que se está, né, descortinando aí, né? Então, vocês olham que já estão alguns passinhos à frente aí, que já tem uma certa experiência na área logística, né? Que já tem o conhecimento adquirido, né? Tem um leque de oportunidades aí para estar atendendo essas demandas que existe agora, né? É a oportunidade, né? Não basta só nós ficar afiando o machado, a gente tem que partir para cima, cortar a lenha, né? E ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos resultados. Goya, tô te vendo, hein, Goya? Meu Deus do céu. Fica com essa fumaçaiada aí, ó. O Covid pega problema pulmonar, hein? Nossa, Vai. professor. Pessoal, vou registrar aqui o nosso encontro, tá? Uma fotinho aqui do nosso grupinho aqui da Pera nossa aí, aula. professor, deixa eu ficar... Entra aí. Vamos aí. Caramba. Bem. Opa, vamos lá. Tá aparecendo aí? Isso, tá. A Goya que sumiu aí, ela ficou com vergonha. Volta, Goya. É o Titi, sem vergonha. É isso aí. Eu tô aqui, professor. Todo mundo está registrado aqui. Pessoal,
fico disponível para vocês, tá? Em termos de conteúdo, nós encerramos aqui nesse bimestre. Nós teremos mais 8 encontros pela frente, né? A faculdade, ela passou para nós que, né, a gente vai continuar em sistema, assim, online até o dia 4 de maio, né? Então, a gente vai finalizar o mês de abril, né? E a primeira semana de maio ainda dentro né, dessa contingência, tá? Por uma questão de preservação, né? A faculdade é um ambiente onde a gente tem muito contato com muitas pessoas, né? Então, para tentar não minimizar, né, o risco, né, de contaminação, né, de todos nós, né? Então, foi tomada essa decisão, né? Então, mais alguns encontros nós aqui o teremos, né, de forma online. Então, é importante, mais uma vez, né, não ficar com dúvidas, né? Se não conseguir participar da aula online, presencial, assistir a aula gravada, tá? E aí vou até recomendar, né, e lembrar que vocês podem estar avaliando essa aula online também dentro do ambiente virtual, né? Vocês têm a possibilidade de estar fazendo avaliação das aulas, como estão, se está legal, se tem algum ponto a melhorar. E queria, né, mencionar, na semana passada saiu o ranking, né, dos top 20 aí do desafio nota máxima, né? E nós temos uma representante da logística entre os top 20, né? Ela não está aqui na nossa aula online agora, né? Mas ela está representando bem vocês, né? Então, né, olha a responsabilidade da turma de logística de colocar mais pessoas ranqueadas aí no desafio nota máxima, né? Mandar bronca aí, né? E colocar o curso de logística, né, brilhando aí nesse momento, não só pela atuação, né, em destaque que a gente está tendo, né, que vocês estão tendo aí no mercado de trabalho, mas também como destaque, né, acadêmico também, né? Vocês têm a oportunidade de detonar esse semestre. Aproveitar, né, esse encontro aqui, né, que é próximo, né, já estamos aqui próximo da Páscoa, independente da crença de cada um, né, eu desejar os melhores sentimentos, né, de união, de fraternidade, né, a Páscoa para o cristão, ele representa, né, uma oportunidade de rever, né, os seus conceitos, né, de revalidar os valores, né, então, nesse momento em que a gente não pode estar junto com todos aqueles que amamos, né, pelo menos com aqueles que estão mais próximos, a gente, né, ampliar essa valorização, né, enxergar aquilo que é realmente importante dentro da nossa vida, né, fazer o bem ao próximo, né, criar uma rede de solidariedade boa aí, que isso, né, sempre vai nos levar adiante, né? Meu maior sentimento de uma excelente Páscoa para vocês, né? Um excelente final de semana, né? Estaremos juntos aqui na nossa próxima quarta-feira, se Deus quiser. Okay, professor. Igualmente para você e para sua família, professor. Um abração para vocês. O Tiago, Pagoia, todo mundo aí. É isso aí. Bom final de semana também. A Eunice, né, que está quietinha, não falou nada. Né? A Eunice também está aí? O José Geraldo também está quietinho, Geraldo. Mariana. Ela não apareceu, que senão, visto ela fumando, ia dar bronca nela também, né? Chagão. Por isso que eu nem apareci. Você sabe que a gente puxa a orelha de quem a gente gosta, né? Tá certo. Eu sei, viu? Como eu me preocupo com vocês, eu pego no pé de vocês. Verdade. Um dia a gente para. É isso aí, gente. Uma boa Páscoa para vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigada, igualmente. Eu também. Tchau. Tchau.
E assim, né, nós estamos encerrando o nosso conteúdo do primeiro bimestre, tá? Fica, né, mais uma vez aqui para vocês, né, a aula será disponibilizada, gravada, né, para vocês assistirem, né? A recomendação de fazer a avaliação, né, da nossa aula dentro do ambiente virtual. Não deixem de fazer as atividades, né, online que tem dentro do AVA, isso serve para vocês acumularem pontuação, se destacarem e fazerem o desafio nota máxima, né, que é muito importante para o desenvolvimento não só de vocês, como do curso como um todo, né? Afinal de contas, o desafio nota máxima é uma preparação para o ENAD, né? E logo, logo, né, estará sendo testado o nível de conhecimento de vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas, me chamem nos nossos contatos de WhatsApp, né, nos nossos grupos ou no particular, não tem problema, né? O problema é ficar com dúvida, tá? Então, mais uma vez, né, todos os canais aqui estão, né, à disposição, né, seja o nosso contato online, seja o nosso contato, né, assíncrono, né, através dos nossos grupos, né, ou de mensagens, dos nossos fóruns, né, para atender a todas as demandas necessárias, né, que possam vir a surgir. Um forte abraço, até a próxima.